Bom, meu nome é Ernesto, eu vou falar aqui nesse rápido vídeo sobre predicação verbal, verbos transitivos, verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação. Vamos começar por predicação verbal. É uma forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. No que respeita à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Agora a gente vai explicar o verbo intransitivo. Os verbos intransitivos são aqueles verbos que expressam sentido completo, ou seja, só pelo apenas um verbo desses intransitivos, tu consegue entender mais ou menos, tu consegue expressar algum sentimento, alguma ocasião. Um exemplo deles é escorreguei ou ela saiu. Entende como apenas essas pequenas frases tu já consegue entender o que mais ou menos aconteceu ali. Não quer dizer que a oração, né, que a frase tenha que acabar nesses verbos, sabe? Porque tu sempre pode acrescentar alguma informação a mais para deixar mais específico, mais completo, ou alguma observação, e assim vai. Agora falar dos verbos transitivos. Os verbos transitivos são aqueles verbos que não têm sentido sozinho, ou seja, que precisam de complemento, que precisam de outros verbos ou uma continuação para ter sentido. Por exemplo, relatei e gosto, que são dois verbos que precisam de complemento. Por exemplo, relatei, fica sem sentido só o verbo. Tu fica relatei o quê? Ou gosto de quê? Então o complemento vem com relatei o ocorrido, ou eu gosto de rock. Vê como ele precisa de um complemento para fazer sentido, para tu conseguir expressar alguma coisa. Agora, verbos transitivos diretos. Os verbos transitivos diretos são aqueles cujo complemento não existe preposição. Um exemplo desses é comprei, né? O verbo, comprei jornais variados. Ou cantou músicas sertanejas. Tu vê como nessas frases não exige preposição por causa do verbo. E os verbos transitivos indiretos são os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles cujo complemento exige preposição. Um exemplo é este documento pertence ao cliente ou interessou-se pelos discos. Essa diferença exige complemento. Agora os verbos transitivos diretos e indiretos. Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que precisam de dois complementos, ou sem, um sem e o outro com preposição. Um exemplo é comprei jornais variados naquela banca, ou não existe nada entre nós. Agora, um verbo de ligação são os verbos que ligam o sujeito às suas características, ou eles exprimem estado, mudança ou continuidade. Entendeu? Diferentemente dos verbos intransitivos e os verbos transitivos, os verbos de ligação não expressam ações, eles expressam, como eu disse antes, alguma característica, algum estado de espírito de algo que está falando, alguma coisa passageira, isso que eles expressam. E é isso, eu falei, acho que todos. Obrigado quem viu aí. É nóis.